Olá, meus amigos do Espaço Jurídico, voltando para o nosso segundo bloco da nossa aula de Direito Internacional para revisar a sua B. A gente vai agora encarar as questões de Direito Internacional privado, primeiro bloco de questões de Direito Internacional privado. E vamos começar, tá, com as questões da última prova da OAB, tá certo? Eu não as coloquei com numeração da prova específica nem nada, nem as identifiquei por prova, mas a gente vai encará-las agora. De qualquer forma, vamos agora ao quadro. Olha só. Essa questão, que eu denominei número 6, ela fala sobre elementos de conexão. E ela pede de forma bastante simples, em primeiro momento, afinal a gente vai ver que essa questão, a meu ver, ela deveria ter sido anulada. Ela diz o seguinte: a respeito dos elementos de conexão no Brasil, assinale a afirmativa correta. A. A lei da nacionalidade da pessoa determina regras sobre o começo e fim da personalidade, ou seja, a lei da nacionalidade determina regras sobre começo e fim da personalidade. Veja que se pede a afirmativa correta, hein? Letra B. A lex loci executionis, lei do local da execução de um contrato, é aplicável aos contratos de trabalho, os quais, ainda que tenham sido celebrados no exterior, são regidos pela norma do local da execução das atividades laborais. Bem, diz que esse é um critério, lex loci executionis, aplicável a contratos de trabalho. Letra C. A norma do país em que é domiciliada a vítima aplica-se aos casos de responsabilidade por ato ilícito extracontratual. Portanto, o julgador deveria buscar a norma do país em que é domiciliada a vítima em casos de verificação civil de responsabilidade extracontratual. Bem, e letra D, o elemento de conexão lex loci executionis ou lex loci solutionis é o critério aplicável como regra geral para qualificar e reger as obrigações. Portanto, essas são as 4 assertivas. Vou separar para vocês aqui, por assertiva, uma justificativa. Olha só, letra A. A lei da nacionalidade da pessoa determina as regras sobre o começo e fim da personalidade. A lei da nacionalidade da pessoa determina as regras sobre o começo e fim da personalidade. Essa disposição da assertiva A, ela bate diametralmente com o que está previsto no artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lá diz: a lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Portanto, voltando comigo, seria dizer, como é que eu sei se uma pessoa ela é capaz nos termos da lei? Eu tenho que verificar de acordo com o nosso direito brasileiro, não a lei de sua nacionalidade, ou seja, eu sou brasileiro, porém domiciliado em um país outro qualquer. Eu tenho que buscar a lei do meu domicílio. É isso que prevê o artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e não o que previra a assertiva letra A. Voltando para o quadro, vamos à letra B. A letra B diz: a lex loci executionis é aplicável aos contratos de trabalho, os quais, ainda que tenham sido celebrados no exterior, são regidos pela norma do local da execução das atividades laborais. Bem, essa aqui foi a questão marcada gabarito, seria a letra B. Todavia, temos um problema nessa letra B. Olha só, essa letra B ela encaixa plenamente com o conteúdo da súmula 207 do TST. O que é que diz a súmula? A relação jurídica trabalhista é regida pelas leis vigentes do país da prestação de serviço, ó, lex loci executionis.
e não por aquelas do local da contratação. Qual foi o problema? Essa súmula foi, ó, cancelada em abril do ano passado. Esse cancelamento veio em linha exatamente com a modificação na Lei 7.064 de 1982. O que é que dizia essa Lei 7.064 no seu artigo 1º? Que dizia: esta lei regula a situação de trabalhadores contratados no Brasil ou transferidos por empresas prestadoras de serviços de engenharia, inclusive consultoria, projetos e obras e montagens e gerenciamento e congêneres, para prestar serviço no exterior. Ou seja, engenheiros que contratados no Brasil prestavam serviços no exterior seriam tutelados por essa lei. E, de acordo com o artigo 3º, dizia essa lei o quê? A empresa responsável pelo contrato de trabalho do empregado transferido assegurar-lhe-á, independentemente da observância da legislação do local da execução dos serviços. 2. A aplicação da Lei Brasileira de Proteção ao Trabalho naquilo que não lhe for compatível com o disposto nessa lei, quando mais favorável do que a legislação territorial. Ou seja, aplicava-se àquele que prestava serviço de engenharia no exterior a norma mais favorável, seja ela brasileira ou estrangeira. Mas, de acordo com a Lei 11.962 de 2009, o artigo 1º dessa lei foi modificado e transformou-se, sendo dessa forma a sua redação atual. Esta lei regula a situação dos trabalhadores contratados no Brasil ou transferidos por seus empregados para prestar serviço no exterior. E não diz quais são, portanto, quaisquer um deles. Logo, qual é a norma que se aplica àqueles que são contratados no Brasil e prestam serviço no exterior? É a norma mais favorável prevista aqui, ó, no inciso 2 do artigo 3º. E a letra B diz que é a lei do local da execução do serviço. É por isso, pessoal, voltando comigo, é por isso que acredito eu que essa alternativa B não deveria ter sido colocada como gabarito para essa questão que vocês acabaram de ver. Tá certo? Então, vamos prosseguir e vamos ver a letra C. Vamos lá no quadro. A letra C diz: a norma do país em que é domiciliada a vítima aplica-se aos casos de responsabilidade por ato ilícito extracontratual. Bem, para a responsabilidade por ato ilícito extracontratual, tipo, alguém é furtado ou sofre lesão corporal e dali existem questões de cunho impedimento ao trabalho, por exemplo, consequências civis de atos ilícitos, o que diz o Código Penal no seu artigo 5º? Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras do direito nacional, ao crime cometido no território nacional. Ou seja, o que se aplica é a lei do local do cometimento do delito e não a lei do local do domicílio da vítima. Por exemplo, vem um estrangeiro para o Brasil, voltando comigo, vem um estrangeiro para o Brasil, aqui sofre um ato ilícito e decorrem consequências de cunho civil. Aplica-se a lei de seu domicílio, se for no estrangeiro, ou aplica-se a lei brasileira? Aplica-se a lei brasileira porque é aqui que foi cometido o delito. Portanto, a letra C também encontra-se errada. Vamos à letra D. Olha só. Letra D diz: o elemento de conexão lex loci executionis ou lex loci solutionis é o critério aplicável como regra geral para qualificar e reger obrigações. Bem, o artigo 9º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro já desqualifica essa assertiva, dizendo que para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem, ou seja, aplica-se a lei do local da celebração e não a lei do local da execução do contrato. Portanto, temos aí, voltando comigo, uma típica questão que não deveria haver nenhuma resposta feita para ser anulada. Entretanto, ela não foi, certo?